É isso aí, meus amigos. Coisa boa estarmos juntos com você mais uma vez, começando aqui o nosso curso Prosperidade Plena. Esse curso que, sem dúvida alguma, está ajudando muita gente a prosperar, a administrar o seu dinheiro. E você que está chegando aqui agora, bem-vindo, tá? Você está ligado aqui na Rádio Novo Tempo 95,7. Eu sou Diógenes Oliveira e sempre às sextas-feiras, nesse horário às 10 da manhã, aqui na Rádio Novo Tempo ao vivo, a gente traz esse programa para ajudar você que quer saber como administrar o seu dinheiro. Se você tem dívidas, se você não sabe como administrar o seu dinheiro, aqui é o lugar certo para que você faça uma sociedade com Deus e possa ter esse sucesso financeiro. Topa tá com a gente? Então, não saia daí não muda de estação, porque lá você não vai encontrar nada melhor. Aqui vai te ajudar bastante, tá? E mais, eu quero pedir para você incentivar os seus amigos a ouvirem também a rádio, a ouvirem esse programa, porque quando eu olho para minha família, eu vejo muita gente que tem dificuldade financeira. E se tivéssemos antes um programa como esse, muita coisa teria sido diferente. Não é verdade? Então, vem com a gente, vem ser anjo também, vem ajudar Novo Tempo, venha pregar o Evangelho. 95,7, essa é a rádio para você sempre acompanhar. Bom, como nós estamos sempre aqui trazendo convidados diferentes, eu quero te lembrar que você também pode entrar em contato com a gente e pedir uma revista, tá? Chamada Educação Financeira à Luz da Bíblia. Essa revista, ela é super legal, ela traz para você várias dicas para você saber administrar o seu dinheiro. Vem inclusive ali com uma planilha de custos, né? Você tem ali uma planilha e você vai saber como controlar os seus gastos. Ah, eu ganhei R$1.000, mas gastei 2.000. Já vai dar vermelho aí, vai dar BO. Vai dar briga. Alguém vai ter que pagar essa conta. Então, se você não quer que isso aconteça, peça agora, ou se já está acontecendo, para evitar, né? Para evitar que isso continue sendo um problemão para você. Mande, eu quero educação financeira. E você não vai ter que pagar nada, absolutamente nada. Eu disse nada, pode até gravar, porque alguém pode até achar, esse nada, eu não sei, é relativo. Não, você não vai pagar nada. E para melhorar ainda a situação, para você não dizer que não teve como retirar, nós vamos enviar esse material para sua casa pelos correios, por nossa conta, ou seja, por conta dos Anjos da Esperança, que, você sabe, é quem patrocina, né? Todo esse trabalho que é feito aqui na Novo Tempo. Então peça agora, sem medo nenhum, 21 980 48 0957. Gente, olha, vamos começar. O tema de hoje, dízimos, um ato de obediência. Eu estou perguntando lá para você no nosso Instagram. Você devolve o dízimo baseado no valor bruto ou no valor líquido? Tá lá o seu salário, R$1.517. Aí tem um desconto lá, né? O governo pega, aí cai para 1.400 alguma coisa. Você calcula o dízimo em cima desses 1.400 e pouco ou em cima do 1.517? E aí, como é que você calcula? Interessante que estava aqui meio a meio, 50% faziam em cima do líquido e 50% em cima do bruto. Foi crescendo, né? Não sei como é que tá agora, mas vai botando lá. Queridos, hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Novo Tempo dois amigos, um que estava meio afastado, uma ovelha perdida, quis viajar lá para os Estados Unidos, aí voltou querendo falar inglês, falei, não, aqui você fala português, meu amigo. É o amigo Carlos. Rafael, meu querido, tudo bem com você? Bom dia, Diógenes, bom dia, amigo Paulo, aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Olha, meu inglês é muito fraco, vou falar em português, mas não vou me ousar. Bom dia para todos, obrigado pelo convite. É bom falar em português, fala português. E ele é o Paulo Fernandes. Paulo, você veio aqui, rapaz, quando você veio, choveu de gente gostando de você. Você tem que voltar. Tava tentando ver um dia aqui para chamar o Paulo e o Paulo aceitou. Olha, deixa eu ver minha agenda aqui. Eu tenho compromisso 1h, mas vai acabar 11. Dá para resolver? Tudo bem, Paulão? Bem-vindo. Bom dia, Jorge. Bom dia, pastor. Bom dia, querido ouvinte. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Fico muito feliz pelo convite, estar aqui. Foi muito bom. Hoje vou aprender um pouco mais com vocês aqui também. E espero que você que está nos ouvindo aí tenha um dia excelente, logo mais sábado, não é? Isso, E já na preparação aí que você possa perceber a presença de Deus na sua vida. Tá certo, muito bom. E é um privilégio ter você que também acompanha a gente aí na sua casa, ou quem sabe no seu automóvel, né? A gente tá nessa correria, sexta-feira é um dia de muitas coisas para fazer, faxina, mas tem que parar, né? Para ouvir
esse programa aqui, que é fundamental para você ter sucesso financeiro. Bom, eu quero pedir aqui pro pastor... Não, pastor não. O pastor estava muito afastado, está uma ovelha perdida. Eu vou pedir pro Paulo Fernandes fazer a oração inicial para a gente começar o estudo de hoje, por favor. Vamos lá. Querido Senhor, muito obrigado por este dia, obrigado pelo seu amor desprendido a nós, pelo seu cuidado, pela proteção que o Senhor nos dá todos os dias. Estamos aqui agora, um programa muito especial, onde vamos conversar um pouquinho sobre um tema tão especial que o Senhor deixou para nós, que seja um momento agradável, de muito aprendizagem, que possamos aprender juntos aqui como melhor lhe servir e assim também receber as bênçãos que o Senhor tem separado para cada um de nós. Abençoe este programa, abençoe cada ouvinte que está nos acompanhando, que também possa ter um dia abençoado. Isso é o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso programa de hoje, então sobre dízimos, tá? E, gente, esse assunto é um assunto que muita gente às vezes não gosta de falar, né? Falar de dinheiro, falar de dízimo, há uma certa, muitas vezes, desconfiança com o valor, e a gente está deixando aqui muito aberto para você fazer, inclusive, a sua pergunta, caso você tenha dúvida sobre ela, sobre o dízimo, se você tem, de repente, desconfiança ou não acredita muito, que você mande para a gente, tá? Mas não deixe de tirar a sua dúvida hoje, não. Só enviar para cá, 2198 048 0957. O nosso guia de estudos traz aqui um exemplo muito interessante. Certa vez, um pastor resolveu ensinar a filhinha dele o conceito bíblico do dízimo. Ele pensou, o que eu vou fazer para ensinar minha filha tão pequenininha, né, sobre o dízimo, sobre a importância, enfim. Aí ele pediu para ela, né, pegar ali 10 moedinhas de um cofrinho que ela tinha, e ela foi lá pegar o seu cofrinho e ele pediu para ela pegar 10 moedinhas desse cofrinho. E para que ela pudesse separar ali, né, 9 numa pilha e apenas uma moedinha numa outra pilha. Ela era muito novinha para entender, né, o que aquilo estava significando, mas com o auxílio do pai, as 2 pilhas foram contadas. Laurinha olhou para aquelas 2 pilhas, a grande com 9 moedas e a bem pequena com apenas uma moedinha, e disse assim, papai, né? Você viu aí, né? Papai, o que a gente vai fazer agora com isso? Aí o pai olhou para ela e disse, olha, vamos dar a pilha pequena para Jesus e você vai ficar com a pilha grande para você. Aí ela, não, papai, não. Começou a protestar, eu quero dar a pilha maior pro papai do céu, para Jesus, tal. Aí ele disse, não, Jesus quer que você fique com a pilha grande para você e ele vai ficar com a pequena. Aí Laurinha olhou por um tempinho, né, para aquelas 2 pilhas que ela tinha diante dela, em profunda meditação, ficou pensando, aí disse assim pro pai, bem paizinho, se Jesus só quer uma moedinha, vamos fazer o seguinte, vamos dar a mais brilhante para ele. E assim eles fizeram. História interessante, né, Paulo? Você tem filha, tem filhos, né? Tenho um casal, tem a Ananda e tem o Bernardo. E as crianças precisam de um jeito também que consigam entender esse assunto, né? E aí enquanto eu lia aqui, estava pensando justamente sobre isso. Criar uma linguagem que para as crianças também consigam participar, entender na linguagem deles o que Deus espera de nós com esse assunto do dízimo, né? E da oferta. Sim, importante. Pastor? É interessante porque é uma maneira bem didática, né? Para ensinar para as crianças, os pequeninos, a forma da fidelidade, né? Paulo aqui tem 2 filhos, ainda não tem filhos, e como pais, né? Deve-se criar meios para incutir no coração dos filhos como que a fidelidade a Deus funciona. E aqui essa história veio resumindo, né? De uma maneira bem bem como isso pode acontecer. E desde a infância, que é super importante, né? Quando você já ensina isso desde das primeiras, ou nos primeiros momentos ali de vida, na eternidade, já fica mais fácil ela se acostumar a fazer isso, né? Separar sempre a parte de Deus e ficar com a sua parte para a sua administração. Agora, aí que a gente quer entrar na Bíblia, né? Porque é super importante. Tem alguma referência na Bíblia aí, em Gênesis, por exemplo, sobre o dízimo? Ou é algo que só aconteceu lá quando Deus separou o povo de Israel para ser o seu povo peculiar? Onde que está a base aí
dessa questão do dízimo? Gênesis 14. Paulo, você pode ler aí pra gente? Vamos lá. É Gênesis 14, 18 a 20. Tem esse texto aí que a gente vai ver se realmente está falando do dízimo ou não, né? Diz assim, Gênesis 14, versículo 18 até o versículo 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo que lhe deu Abraão o dízimo. Uhum. Então, comenta pra gente. Interessante, né, o Diógenes, porque como o Paulo leu aqui para nós, essa história ela é apresentada em Gênesis e é o primeiro momento onde o dízimo ele aparece claramente na Bíblia, né? Ali é uma disputa, uma guerra entre Abraão e 5 reis, né? Abraão vai tentar resgatar o seu sobrinho Ló. Ele consegue, através do seu exército, conquistar aqueles reis e ele volta com todos os despojos, né? Ou seja, tudo aquilo que havia sido conquistado através da guerra, Abraão traz com ele. E, de repente, aparece a imagem, né, de alguém que até então não era né, conhecido, não era conhecido, esse rei, Melquisedeque, que era rei e sacerdote também. E então Abraão vai até esse rei faz um banquete para Abraão, né? Interessante. Faz um banquete para Abraão, certamente vindo com seus soldados cansados, famintos, faz aquele banquete e então Abraão, ele devolve para Melquisedeque, esse rei sacerdote, todos os despojos, né? Ali 10% dos despojos que ele havia conseguido naquela guerra. Então, fica bem visível aqui nessa imagem relatada pela Bíblia que Abraão ele tinha o pensamento de que 10% de tudo aquilo que era atrelado à sua renda deveria ser dedicada a Deus, e ali Melquisedeque era essa representação. Ou seja, um princípio, uma noção de que tudo vem de Deus e a gente precisa ser fiel a Deus, né? E a gente vê muita gente que tem um pensamento, a gente até tratou disso aqui em programas anteriores, né? Não, eu consigo tudo porque eu tenho condições, porque eu sou o mais importante, o mais inteligente, né? Sou dotado de conhecimento. Não é bem isso, né? Vem tudo de Deus. É engraçado que, assim, a gente vendo essa questão, acho que o primeiro ponto é justamente esse, o Diógenes. Uhum. Quando eu converso com pessoas que não entendem bem essa questão do dízimo, ainda precisam, sim, um pouco mais de ajuda, eu sempre tento, primeiro, esclarecer esse ponto que você citou. Se a gente não reconhece que tudo que nós temos vem de Deus, isso para mim vai ser uma dificuldade de entender. Se eu não reconheço que a vida quem me deu foi Deus, que o tempo que eu tenho é de Deus, que os bens que eu tenho pertencem a Deus, que a minha família é de Deus, que os meus bens são de Deus. Aí, se eu crio, não essa teoria, mas se eu vou para a prática de entender que Deus é soberano na minha vida e pertence a tudo pertence a Ele, o dízimo vai ser mais fácil de eu entender, porque eu estou devolvendo uma parte de tudo que Ele me dá. Aí muda tudo. Claro. Esse conceito muda tudo. Se Deus é dono de tudo, e eu acredito nisso, eu aceito isso, eu pratico isso, não tem dificuldade em obedecer em nenhum ponto, inclusive no dízimo. Claro. É interessante, Diógenes, quando o Paulo estava comentando aqui que há muitas pessoas que precisam ter esse entendimento, né? Muitos não conseguem ainda, não chegaram a essa compreensão. Talvez seja o caso de algum ouvinte nosso aqui, que está na Novo Tempo agora, pensando, poxa, eu não entendo claramente o dízimo. E aí chega, Paulo, outra questão, Diógenes. A forma que muitas religiões hoje lidam com o dízimo, quase que como uma barganha, ele explorando os fiéis, faz com que esse entendimento, que não é tão profundo, né, da maioria das pessoas, ainda se soma a isso, a esse conceito errado, desvirtuado do que é o dízimo. E então a pessoa ela já tem uma má compreensão, muitas vezes,
E aí, quando ela vê isso acontecendo, ela fala, bom, o dízimo, de fato, é uma espécie de um dinheiro, um recurso que é dado para o pastor, para a religião, para alimentar uma estrutura, e isso vira um fim em si próprio, e as pessoas, elas rechaçam o dízimo por conta disso. Então, eu fico analisando, diante daquilo que Paulo colocou, além das pessoas não conseguirem compreender exatamente o que é o dízimo, ainda tem esse exemplo negativo de muitas pessoas utilizarem o dízimo como uma forma de extorquir as pessoas. E que é, por Deus, abominação. Deus, ele detesta esse tipo de atitude, né? O dinheiro é para o bem. A gente pega algo que, se a gente vai estudar e aí a Bíblia vai trazer uma relação muito próxima, didática, no Éden, ali no jardim, do dízimo e tudo mais, e é algo muito bonito. Mas como, a despeito de outros exemplos, o que o pastor Rafael citou aqui também, no dízimo acaba que o ser humano também distorceu isso. E não de apresentar isso que é algo bonito, é algo que tem um propósito, existe uma fidelidade para o recurso e para o doador. Sim. Existe um ensinamento, existe uma prova de fé. Tudo isso está incutido nessa questão do dízimo. Mas aí, a despeito de outros assuntos, o ser humano distorce. Na hora de apresentar, coloca algo muito raso. E aí vem esses apelos que são distorcidos. Esse não, que para você ser, você precisa fazer. Para você ter... Aí vem essa barganha, essa troca. Deus não trabalha assim. Deus não age assim. E o princípio bíblico para dízimo não é assim. Não é completamente diferente. Mas, infelizmente, às vezes atrapalha. Às vezes não, atrapalha essa compreensão que nós estamos falando aqui do dízimo, por conta de, na hora de se explicar, ou na hora da pessoa entender o porquê ser dizimista, porquê dizimar, não é apresentado o conceito bíblico correto que foi feito por Deus. Vamos fazer o seguinte, para a gente deixar o nosso ouvinte, assim, compreendendo melhor a questão do dízimo. Primeira coisa, o que é dízimo? Que percentual é a palavra dízimo? Quando o israelita devolvia, qual era a noção que ele tinha dessa palavra? Que parte que é do valor? É em cima do bruto, em cima do líquido? É o valor que eu quero dar? É algo assim simbólico? O que vem a ser o dízimo, de fato? Bom, Diógenes, essa pergunta, ela vem em cima de uma dúvida, né? Muitas pessoas ficam pensando, bom, o dízimo, o que representa, qual é a sua porcentagem? Bom, a palavra dízimo, ela já está dizendo, é 10ª parte. Então, lá o povo de Israel, eles tinham a concepção que a 10ª parte deveria ser trazida ao Senhor. Isso está lá em Levítico 27, verso 30, onde ficou muito claro para o povo que 10% de toda a renda, de tudo aquilo que eles produziam, deveria ser trazido a Deus, e Deus agora iria agir, né, como aquele recurso seria repartido. Mas veja, o dízimo, ele então representa uma 10ª parte de tudo que nós temos. Aí vem a pergunta que Diógenes faz, mas pastor, então essa 10ª parte é de tudo mesmo ou não precisa ser tudo? Há muitos ouvintes que pensam, e é a pergunta do programa, né, que você lançou hoje, é do bruto ou do líquido? Né? Paulo também trabalha nessa área, ele pode depois abrir até com mais profundidade. O que nós percebemos é que tudo que se soma à nossa renda deve ser dizimado. Então, quando alguns pensam assim, poxa vida, eu vou dar só do líquido, porque o governo já está taxando ali tributando meu salário, então está indo X% para aposentadoria, X% para isso, para aquilo. Mas o que nós vemos é que tudo isso, em algum momento, que é descontado, vai voltar para a pessoa. Então, se isso vai voltar para mim em algum momento, nada mais justo que eu dizimo ali do bruto, do total. Fácil, né? Então, em cima do valor bruto, que é o correto, porque vai ser usado depois em seu benefício, né? O INSS e tudo mais. Entender que, assim, mesmo que naquele momento seja descontado do nosso recebimento, a gente não vê assim que recebe, são provisões para frente que em algum momento, lá no futuro, a gente vai receber em aposentadoria, usar em algum serviço, em algum benefício por afastamento. Então, ele faz parte da nossa renda em um outro momento. Por isso, o conceito de dizimar desse valor também, que faz parte da nossa receita. Né? E isso é importante, Paulo, porque senão, daqui a pouco as pessoas deixariam de dizimar da conta de energia,
Da água, não. Isso aqui está indo para pagar alguma conta, então não vou dizimar desse valor também. Mas isso está gerando um benefício para mim. Isso está trazendo eletricidade para minha casa, está trazendo a água ali para que a minha família possa utilizar. Então, tudo aquilo que está somando um benefício para mim também precisa ser dizimado. Alguém pode perguntar, mas por que Deus está pedindo dízimo? Para que Deus está pedindo dízimo? Ele precisa desse dinheiro? A verdade é que eu penso que o dízimo é para o nosso próprio benefício, né? Porque 10% é tão pouco, mas tão pouco, né? Você fica com 90% e ainda você ainda reclama de estar dando esses 10% para Deus. Na verdade, Deus está testando você. Ele quer tirar o egoísmo do seu coração para você ajudar na pregação do evangelho. É só isso que Deus quer que você entenda. Bom, Paulo tocou há pouco aí sobre um exemplo de Adão e Eva. Como Adão e Eva, que são muito antes de Abraão, né? Até mesmo de Jacó, que depois cita também, como é que eles podem ser exemplos também do dízimo aí? Em que conceito, onde a gente pode tirar lições aí? Vai lá, Paulo. Agora você deu um exemplo, você fala. Continua, né? Tá certo. Eu estava me referindo aqui na questão assim, existe um plano no jardim que faria à luz a questão do dízimo um pouco mais para frente. Então, quando a gente vai ao relato bíblico da criação, nós percebemos que desde o início existe um ponto de obediência já no jardim. Então, quando foi apresentado ao primeiro casal todo o jardim, as maravilhas, as belezas que tinham lá e que eles podiam desfrutar daquele ambiente, também foi-lhe apresentado um ponto de obediência. Só, olha, você pode provar dos frutos, tudo que está aqui é perfeito, é para vocês, aproveitem. Mas veja só, daquela árvore ali, você não deve tocar, não deve experimentar do fruto. Existia, não uma questão no fruto em si, mas existe um conceito de ensinamento e de obediência ao ser humano. Então, deveria obedecer a Deus reconhecendo algumas coisas que o nosso estudo até apresentou aqui. Por exemplo, a árvore do conhecimento, naquele contexto da criação, ensinava para o casal a dependência do Senhor. Eles dependiam a vida de Deus, não é? Então, esse era o primeiro conceito. Eles precisam se lembrar a todo momento que quem ali era criador e quem era criatura. Existia uma regra ali, né, que deveria ser lembrada, não é? E também a obediência das orientações que Deus tinha dado. Então, isso faz como um exemplo também ao dízimo. O Jardim do Éden saiu do cenário, não é o nosso contexto hoje, mas ainda existe um ponto de obediência. Exato. Que hoje é o dízimo. Então, Deus fala assim, olha, não toque no que é de Deus. Não toque no que é de Deus. Então, veja, Deus hoje te dá o seu salário, te dá os seus recursos, fala assim, olha, e aí tem uma questão do sábado também, que eu posso comentar daqui um pouquinho, fala assim, olha, tudo que você recebe, a 10ª parte, o dízimo, que deve ser separado logo de imediato, esse você não toca. É um ponto de obediência e de dependência. Sim. É demonstração de dependência. O sábado, no seu tempo, você tem 6 dias. O sábado é um sinal de obediência. Você deve obedecer. Não toque. É santo. A Bíblia tem esse conceito, né, Pastor Carlos? De quando a gente fala que o sábado é santo, que o dízimo é santo, é porque na Bíblia ele traz o santo no aspecto de que ele foi separado. Deus separou o sábado. Deus separou o dízimo, ele é santo. Esse é o contexto. Muito bom, perfeito. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a finalidade do dízimo, gente, porque já foi citado aqui que muitos até não querem devolver o dízimo porque vem alguns exageros, né? Pessoas que pedem dízimo, mas tem carro caríssimo, tem Rolex, tem não sei o quê. E quando a gente olha para Jesus Cristo e para os apóstolos, eles viveram na simplicidade, né? Não é que eu estou dizendo que é pecado você ser rico, mas não em detrimento do outro, né? Então, qual era a finalidade lá no Antigo Testamento do dízimo, quando a gente olha lá o povo de Israel? Olha, Diógenes, essa pergunta é muito boa, porque o dízimo ele não tem um fim em si mesmo, né? Ele tem um propósito. E hoje a gente vê coisas absurdas aí. Talvez os ouvintes da Novo Tempo aqui já ouviram falar do trízimo. Eu já ouvi falar. Já. Tem gente que está cobrando 3 vezes o dízimo, 30% da renda. E isso não é bíblico. Foge totalmente do que a Bíblia ensina. Mas qual é a finalidade do dízimo? Quando nós vamos à Bíblia, e a Bíblia é o nosso manual, né, de fé, de regra e tal, a Bíblia vai dizer que no Antigo Testamento,
o povo de Deus foi erguido para ser uma luz para os povos, né? Então Israel foi levantado e erguido por Deus para atrair as nações até as verdades do Senhor. E ali em Israel, eles foram constituídos em tribos. Então tinha 12 tribos, as 12 tribos receberam uma herança na terra que eles conquistaram, Canaã. Só que havia uma tribo chamada Levi que eles não receberam terra nenhuma. Eles não receberam uma parte da terra para que eles produzissem, criassem gado, então eles não tinham terra. Mas como então esse povo, essa tribo vai subsistir, vai sobreviver? Aí Deus então separa essa tribo, a tribo de Levi, para abençoar os seus irmãos através das bênçãos espirituais. Eles vão cuidar espiritualmente da vida do povo de Israel. Então, uma vez que eles são escolhidos por Deus para cuidar da espiritualidade do povo, eles vão ser alimentados pelos seus irmãos. Então, as outras tribos vão trazer 10% até a tribo de Levi, pois eles agora vão representar o Senhor diante do povo. Então, lá no Antigo Testamento, a tribo de Levi era o povo que trabalhava como os sacerdotes de Deus, abençoando espiritualmente o povo de Israel. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós vamos ver que a Bíblia vai apresentar o próprio apóstolo Paulo, né, dizendo que aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho. Então, esse princípio do dízimo lá do povo de Israel, até mesmo do Éden, como aqui o Paulo colocou, né, esse princípio vai sendo trazido para a igreja. E agora, aqueles que dedicam seu tempo exclusivo na pregação do evangelho também precisam ser mantidos. Por quê? Porque eles estão abençoando as pessoas espiritualmente. O princípio é o mesmo. Então, agora eles precisam ser mantidos pelo povo. Então, essa é a finalidade do dízimo. Fazer com que a pregação do evangelho possa ser avançada e alcançando mais pessoas. Muito bom. Então, não é para enriquecer, é para manter a pregação do evangelho. Paulo, embora fabricasse tendas, ele diz, olha, eu faço isso porque é uma escolha pessoal, né? Vocês que não me entendem bem, ele era muito perseguido, né? Era uma escolha pessoal do Paulo, mas ele tinha direito de receber do dízimo. Mas como ele veio aquela conversão, Paulo era o perseguidor e ele se converte, as pessoas ficavam com o pé atrás com Paulo. Outro Paulo, viu? É o outro Paulo. Esse Paulo aqui não, esse Paulo é bem Paulo, tratado. por favor. Esse Paulo aqui é bem não tratado. persegue, não. É o outro, né? E detalhe, né? A gente olha assim para Paulo, gente. Paulo sofreu muito, passou fome, né? Passou por altos e baixos. O Paulo da Bíblia, né? Não era bem tratado por ter essa necessidade, né? É interessante, Diógenes, que Paulo era mal compreendido pelos de fora e em alguns momentos também mal compreendido pelos de dentro. Sim. A igreja tinha alguma desconfiança dele. Por isso, nós vemos que em alguns momentos Paulo não aceita o dízimo. Verdade. A gente vai pro intervalo, mas não sai daí não, porque tá só esquentando. Vai ter um momento aqui só de perguntas e respostas. Eu quero ver como é que eles vão sair. Eu vou ser o Tito Rocha aqui e os dois Leandros Quadros aqui vão responder. Vamos ver. A gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí não, é rapidinho. Você está ouvindo Curso Interativo Prosperidade Plena. Na CPB Livraria Rio, você encontra bíblias, lições da escola sabatina, devocionais e os alimentos da Superbom. Tudo para fortalecer sua fé e seu bem-estar. Frete grátis pelos correios e delivery com uma pequena taxa. Estamos na Rua Conde de Bonfim, 80, Loja A, Tijuca. De segunda a quinta, das 8h30 às 18 horas e sexta até às 16 horas. Fale com a gente pelo WhatsApp 21 3872 7375. CPB para toda a vida. O projeto Anjinhos da Esperança incentiva as crianças a levarem a palavra de Deus a outras pessoas através de suas doações. Você pode cadastrar o seu filho, sobrinho ou neto e participar com uma doação mensal. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 12 98176 6630. 12 98176 6630. Quer ajudar? Seja um anjinho da esperança. O Deus revelado no livro de Êxodo é o Senhor amoroso que no tempo determinado e com ações poderosas trouxe salvação ao seu povo. A misericórdia divina foi maior do que qualquer coisa que pudesse ser sentida. Eu sou o pastor Estina e juntos no programa Lições da Bíblia vamos compreender a mensagem do Evangelho de Êxodo.
Lições da Bíblia, um jeito diferente de aprender mais sobre a palavra de Deus. Você sabia que a água é super poderosa? Ela dá vida pra gente e faz muitas coisas legais. A gente pode beber a água, tomar um banho fresquinho e até brincar na piscina nos dias quentes. Ah, e as plantinhas também amam a água. Você já imaginou o que ia fazer sem esse bem tão precioso? Preserve a água, preserve a vida. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Na Bíblia, lemos histórias de pessoas que aproveitaram todas as oportunidades para compartilhar Jesus. E hoje, nós podemos fazer o mesmo, usando nossas redes sociais, através de uma postagem, ao mandar um áudio ou uma mensagem. Em Mateus 5, verso 14, Cristo diz: vocês são a luz do mundo. A vida de alguém pode mudar, porque você escolheu compartilhar Jesus. Novo Tempo, juntos com você. Dúvidas frequentes sobre a escola bíblica. Posso pedir um estudo bíblico por carta? Claro, é só escrever qual estudo bíblico você quer e mandar a carta para a Caixa Postal 7, CEP 12-300-970, Jacareí, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 7, CEP 12-300-970, Jacareí, São Paulo. Estude a Bíblia com a gente. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Voltamos a apresentar Curso Interativo Prosperidade Plena. Muito bem, já estamos de volta. Você com a gente aqui no nosso curso Prosperidade Plena. Olha só que legal, hein? Vamos fazer o seguinte, gente, ó. Já tem gente mandando mensagem aqui, fazendo pergunta. Algumas aqui que a gente tá pescando já estavam aqui no nosso script pra gente fazer, tá? Falando sobre dízimo, eu sei que tem muita gente com dúvida sobre dízimo. Se eu devo dizimar isso, aquilo, tal. Então a gente vai fazer agora aqui esse programa especial para ajudar você, para esclarecer. O que ficar em dúvida aqui, a gente depois tenta esclarecer, talvez ali por escrito, manda algum material para você. Mas se você quiser aí, fica atento agora, tá? Então, falando sobre dízimo, quero perguntar aqui para os nossos amigos sobre o seguinte. Imagina aí, você recebe o seu salário, e você quer pegar o dízimo, ao invés de devolver o seu dízimo, como é de praxe, você quer pegar esse dinheiro e doar para uma igreja, doar para alguém que quer fazer uma reforma. Será que a gente pode pegar esse dinheiro que era do dízimo para ajudar alguém a construir uma igreja ou fazer uma reforma na casa de alguém? Paulo, você que lida muito com essas questões aí, há base para a gente poder fazer esse tipo de coisa ou não pode? Vamos lá, não pode. Não pode. Não pode. Explicar por quê. E veja, não que o assunto ficou descoberto. Deus inclusive tem um plano para isso, mas não para o dízimo. A finalidade do dízimo tem a ver com o que já foi falado aqui, que é a pregação do evangelho, manutenção daqueles que estão na linha de frente fazendo essa atividade e tudo mais. Mas para as ações onde tem a ver com a construção, a reforma de um templo, que também deve ser um templo organizado, bonito e bem cuidado, ele deve vir das ofertas, que existe um plano direcionado para isso, para as ofertas atenderem esse fim. Perfeito. Até me lembrei de um caso, né, quando foram fazer o templo de Israel, eles não pegaram do dízimo, foi uma oferta especial, né, o pastor Carlos? Quando nós vamos lá para a construção mesmo, né, da tenda da congregação lá no deserto, o Moisés mandou o povo trazer as ofertas, né? Então não tinha o dízimo ali envolvido, ali era uma oferta. Chegou um momento que ele falou assim, olha, manda o povo parar porque as ofertas têm chegado bastante e tal. Então, para a construção de templos, de igrejas, nós não utilizamos o dízimo, como o Paulo falou muito bem aqui, o dízimo é utilizado para manter aqueles que estão pregando o evangelho. Então, pastores, obreiros bíblicos, professores da Bíblia, esses são mantidos pelo dízimo. A pregação do evangelho. Igrejas e templos, aí como o Paulo falou, ofertas, donativos que entram para a construção. Imagine quantas igrejas, templos que nós temos por aí. Imagine se todo mundo fosse agora tirar o dinheiro para ajudar
a reformar. Ou e seja, atrapalhar a pregação, nós não né? teríamos pastores nem professores de Bíblia, porque tudo ia ser canalizado para construir templos, né? Bom, Mesmo Deus muito organizado, né? A gente vê, veja, existe um plano para o dízimo, pregação do evangelho, bíblias, materiais, essa proposta de crescimento de evangelismo que a gente tem que ter pressa para Jesus voltar logo, poxa. Agora, também a igreja tem esse cuidado, onde a oferta chega ali para que a igreja também tenha a sua manutenção em dia, que ela seja um templo agradável, não é? é por isso que a Bíblia fala dízimos e ofertas, né? Exatamente. Dízimos é para manter aqueles que pregam e as ofertas para manter a estrutura da organização. Perfeito. Outra pergunta que chegou aqui. Eu preciso dizimar quando eu ganho algum presente, quando eu recebo alguma herança, ou até quando eu acho ali R$50 no chão, ou não? Essa pergunta é boa. Boa. O que nós entendemos na Bíblia, Diógenes, analisando friamente as Escrituras, é que tudo aquilo que entra e se soma à minha renda precisa ser dizimado. Então, por exemplo, vou colocar aqui, o Paulo me presenteou com um chaveiro. Bom, o chaveiro em si não vai acrescer nada na minha renda. Então, disso eu não preciso dizimar. O esposo leva lá um buquê de flores para a esposa. Imagina. Isso não é bonito, é legal, mas isso não se somou recurso nenhum na vida dela. Agora, quando... Por exemplo, vou profetizar aqui. Opa, Diógenes... manda pra mim. Não, você vai me entregar. Não, você vai me dar um presente. Diógenes fala assim, pastor, vou lhe dar um carro zerado. Aí Diógenes me dá o carro zerado do ano. E aí, em algum momento, eu uso o carro, vendo aquele recurso, né? Aquele carro, então... Vou te dar um carro zerado, é de ferro velho, não tem nada. Um carrinho de mão, né? Então, tudo aquilo que entra na minha renda e vai se somando ao meu recurso, em algum tempo eu vou precisar dizimar, porque aquilo foi um bem patronal que entrou na minha estrutura financeira. Muito bom. Paulo, outra pergunta aqui para você responder, então. Eu posso usar o dinheiro do dízimo? Eu tô vendo lá, tem um irmãozinho pobre na minha igreja, tal. A minha igreja já é rica, tem uma igreja grande, tem muitos membros. Eu acho que esse mês não vão precisar do dinheiro do dízimo, não. Eu posso pegar esse dinheiro para ajudar aquele irmãozinho pobre da igreja e fazer a vontade de Deus? Posso fazer isso ou não posso? Não. Não? Mas é um amigo, é um irmãozinho pobre. Alguém está precisando, deve ser ajudado, com certeza, né? E a igreja tem os seus meios de preocupação, de ajuda, de atendimento a essas pessoas também, né? Mas não é a finalidade do dízimo, e sim das ofertas e recursos que são destinados. Existe também uma criação de estruturas também do que a oferta vai ser destinada dentro daquilo que se recebe. Entre isso, tem ali o cuidado para aqueles que precisam de ajuda, não é para oferta, mas não do dízimo. O dízimo é para voltar à pregação do evangelho, manutenção daqueles que estão e que nós já falamos aqui. É interessante essa pergunta, Paulo desenvolveu aqui. É muito bonito a gente utilizar um recurso para ajudar uma pessoa, né? E a gente não está dizendo que não tem que ser ajudado. Paulo deixou claramente, tem que ser ajudado. Só que você não pode se utilizar de um recurso que não é seu para ajudar as pessoas, né? Eu me lembro de algumas histórias que eu já ouvi, e até próximas, familiares, de pessoas que queriam ser boas com recurso do outro. Então, assim, como que eu quero ser bom com alguém com recurso que não é meu? Quando eu entendo que o dízimo é de Deus, não, Deus não vai ficar chateado ou zangado se eu ajudar uma pessoa que está faminta. Quem disse? Ou seja, eu tenho que ajudar as pessoas com aquilo que é meu. O que é de Deus, eu não posso tocar. Paulo até muito bem colocou lá no início aquela questão da árvore lá do Éden, né? Que era de Deus, não posso colocar a mão naquilo. Claro. A ouvinte até colocou assim, mãozinhas, obrigado, porque ela estava nem quando a pessoa precisando. Eu entendi, viu? Você que mandou aí, ela é do Meyer. Você tem que fazer isso com os 90% que sobram para você. São seus. Agora os 10%... são de Deus, não toca nesse valor. E até porque a igreja adventista, como muito organizada, né, a igreja adventista, ela tem um departamento que justamente trabalha para isso, né, Paulo? Sim. Nós temos a Ação Solidária Adventista, a ASA, né? Sim, exatamente. Existe uma estrutura dentro daquilo que você recebe de oferta, e aí ela vai sendo repartida dentro de um orçamento, onde é destinado para a manutenção da igreja, para esse tipo de ajuda humanitária, ajudar alguém que está precisando. E veja, eu acho que até nessa questão tem um ser didático de Deus para nos ensinar. Porque a gente precisa, de fato, estar desprendido de algumas coisas, inclusive nesse sentimento. Então, eu fui e aí eu recebi, existe também a questão da primícia. Eu recebi o meu salário
eu separei o que é de Deus. 10% tá aqui, Senhor. Essa aqui a parte é a sua, que o Senhor me pede, tá aqui. E aí depois eu começo a me organizar, fazer meu orçamento, que nós já falamos aqui e tudo mais. E aí pode ser que em algum momento ou outra também eu me depare com uma situação como essa. Alguém que precisa de uma ajuda financeira, de uma oração, de algum tipo de ajuda. E aí Deus espera também isso de mim como um mordomo fiel e que vive aquilo que Deus me pede, né? Que eu olhe para o outro e ajude. Mas também existe a igreja como um todo, também como organização, se preocupa, separa recursos para que também este movimento de ajuda aconteça. Perfeito. Só para a gente poder ter uma ideia, o pastor Rafael, Carlos Rafael, o povo de Israel tinha esse propósito também. Eles tinham o dízimo e a oferta também. Tinha lá uma lei para eles poderem ajudar os pobres, né? Como é que funcionava isso? Muito boa pergunta. A gente vai perceber que em Israel existiam até 3 dízimos, né? Então nós Mas não é igual esse que tem por aí não, né? Não. Então nós vemos que eles tinham o dízimo que era para o Senhor, e eles tinham ali um caso de um segundo dízimo, que era uma oferta, né? Onde eles separavam e destinavam para ajudar aqueles que eram pobres do povo. Então perceba que a ação social, ela está vinculada à Bíblia desde o antigo Israel. Deus, ele está sempre preocupado em fazer com que o povo olhe também para o necessitado. Mas Deus não vai agora inverter a circunstância e fazendo com que o povo se atrapalhe, pegue aquilo que é do Senhor, ajude os pobres. E como é que fica a pregação do Evangelho? Sim. Se a gente entra nessa visão humanista de tentar ajudar as pessoas perdendo o princípio de Deus, daqui a pouco a obra de Deus ela fica parada, emperrada, pois vai faltar recursos para a pregação. Sim. Então, assim, o povo de Israel, eles tinham ali um segundo dízimo, eles davam até 30% dos recursos deles para a causa de Deus, e uma dessas porcentagens também era para ajudar aqueles que eram necessitados. Ou seja, 30% eram destinados para dízimo e também para ofertas. Eles ficavam só com 70%. Olha que legal. Olha só. Então nós percebemos que era um povo que era ensinado a se desprender dos bens materiais, porque Deus era o proprietário de tudo e é o proprietário de tudo. E esse mesmo princípio do Deus que é o proprietário, o dono de todas as coisas, também precisa chegar até nós. Então nós olhamos claramente que o povo de Deus sempre foi ensinado a devolver o que é de Deus, sem esquecer também aqueles que eram necessitados e precisavam ser atendidos. Muito bom. Vou pedir aqui para o Rafael segurar um pouquinho, que tem uma outra pergunta aqui interessante que eu queria fazer para o Paulo. O Paulo que lida com essas questões, e acho que é muito importante perguntar para ele, porque tem a questão do imposto, que a gente até falou, que a gente tem que realmente dar do bruto. E quando a gente tem a questão de imposto de renda, FGTS... Como é que a gente pode fazer? Dá para ter uma noção? Eu não tenho o valor exato, posso colocar um valor aproximado nesse caso? A conta nem sempre é simples de fazer se a gente não pegar ali extrato, se aprofundar na questão. Mas como é que funciona? Do INSS, da minha contribuição ali, eu já dizimei do bruto no momento em que participei deste momento. Então, não haveria oportunidade de se dizimar de novo, uma vez que quando eu paguei, na verdade, por esse serviço, eu separei esse valor e dizimei do bruto, ele já foi dizimado. Então, ok. Do FGTS, aí tem mais questões a se pensar. Por exemplo, quando existe uma rescisão, nós recebemos ali uma parte que não foi dizimada. Multa, por exemplo, e outros cálculos ali. Rendimento, esses valores ficam em rendimento. Então, daí sim, haveria necessidade de dizimar, uma vez que está, como o pastor Carlos Rafael já nos ajudou nessa questão, ele está entrando como recurso, está fazendo que minha receita aumente, e não vinha de lá a princípio, e não foi dizimada. Então, para esse recurso, aí sim, eu dizimo ele. Tenho que ser fiel a Deus e dizimar, né? A questão aqui não é número, né? É fidelidade. Claro. Então, se em algum momento o nosso ouvinte pensar, poxa, mas é número, é dinheiro, a gente não está falando de dinheiro. Sim. O que nós estamos tratando aqui nessa manhã, além do dinheiro, é a nossa fidelidade a Deus. Então, quando o coração é agradecido por tudo aquilo que Deus faz por mim, pela minha família, jamais vou ficar preso a centavos, a reais, porque eu entendo que o Deus do céu tem que cuidar de mim. E vai ser como aquela menina Laurinha, né? Se não me engano o nome dela.
ela queria dar a maior parte para Jesus. Ela não está ali contando, eu estou devolvendo, mas com choro, né? Com tristeza. Às vezes com mesquinharia, né? Tô devolvendo. Deus nem quer assim, né? Deus nem se agrada quando a gente faz assim. Sabe que uma vez eu ouvi, não vou me lembrar a referência de onde, mas alguém me chamou atenção para essa questão do sentimento. Quando eu devolvo o dízimo, qual é o sentimento que eu estou fazendo com isso? Porque imagina fazer isso com aquele sentimento de olha, eu deveria ter feito assim, olha, talvez eu tivesse administrado de outro jeito, olha, e vou colocando um monte de observações. Não é, o coração não está posicionado no sentimento correto daquilo que Deus espera da gente. Com gratidão, com adoração. Sim. É um momento de adoração, onde eu olho e falo assim, poxa, Deus tem, olha, eu tenho a oportunidade de participar aqui com o dízimo, sou dizimista, eu trago aqui uma parte de tudo aquilo que Deus me dá, olha, eu não sou merecedor de tanto e Deus tem me abençoado, olha aqui o meu dízimo, olha aqui a minha oferta, aí eu separei que, Senhor, o Senhor tem sido tão bom, olha, tá aqui minha oferta. Quando o sentimento, ele é de gratidão, de adoração, de louvor a Deus, com alegria, traz com felicidade, esse é o sentimento correto. Mas até nessa questão, me chamou a atenção, isso que eu vi há um tempo atrás, às vezes de eu levar o dízimo, de eu devolver o dízimo, de eu dar a minha oferta com pesar, com o coração não agradecido, ou porque por obrigação. Veja, é um sentimento que aí sim, não é aquilo que Deus espera da gente, e aí passa pelo que o pastor Carlos falou. Sim. Se eu reconheço que tudo é de Deus, não tem como não ser grato. Se eu vejo e falo assim, poxa, tudo que eu tenho é de Deus. Deus me dá tanto. Deus me dá saúde, Deus me dá um trabalho, Deus me dá recursos. Tudo que eu tenho, o que eu sou é de Deus. Aí a gratidão vem automaticamente. Aí a gente é grato pelo que Deus nos dá. Se é dele. Bom. Pastor Rafael, Pastor Carlos Rafael, tem uma pergunta aqui que eu acho que ela vai ao encontro de muita gente que talvez não tenha sido tão fiel. E 2, 3, 4 meses, 5 meses, até 1 ano, 2 anos, 3 anos, não tem sido fiel na devolução do dízimo. Essa pessoa deve devolver os dízimos atrasados? Muito boa pergunta, Diógenes. Talvez essa seja a dúvida de um amigo que está agora com a Rádio Novo Tempo. Está pensando, eu falhei em alguns meses, alguns anos talvez. Como que eu faço? Devo restituir ou não? O que nós percebemos e vamos acompanhando através do ensino bíblico é que se em algum momento eu defraudei a obra de Deus, eu preciso restituir. Por quê? Porque Deus foi fiel a mim naquele período, Diógenes. Independentemente de eu ter sido fiel a Ele ou não, Ele manteve-se fiel, Ele me deu a saúde, como Paulo falou, me deu a saúde, me deu o trabalho, me deu o tempo, me deu as condições para que aquele recurso chegasse até as minhas mãos. E eu falhei nisso, eu deixei de reconhecer isso. Então, ore a Deus num momento muito entre a pessoa e Deus, né? Muito particular. Fale com Deus. Senhor, eu peço perdão porque em algum momento eu desconfiei, ou não consegui, ou me atrapalhei nas minhas finanças e não consegui devolver, mas eu quero criar um plano para restituir. E ali, diante daquele plano que você faz com Deus, todo mês coloque uma porcentagem, um valor a mais, até cobrir todo aquele tempo que por algum motivo você não conseguiu dizimar. Mas é importante que você faça isso, não porque Deus vai ficar lá com a caneta no céu olhando, olha que tá atrasado, hein? Tua fichinha tá na minha... Não é por causa disso. É porque eu entendo que Deus foi fiel a mim e eu não fui fiel naquele período. É claro que há pessoas que não tinham entendimento, não conheciam a verdade, então ela vai dizimar desses tempos todos se ela não conhecia. Nós entendemos que não. Mas a partir do momento que eu tinha compreensão, eu entendi, eu sabia e ainda assim eu falhei, eu preciso me voltar a Deus com o coração arrependido e criar um plano para restituir aquilo que eu não consegui ser fiel. Muito bem. Paulo, a última pergunta aqui, que também é de muita gente. Tá, eu entendi, mas eu tenho muitas dívidas. Eu devo dizimar mesmo assim? Deus sabe, eu tô com uma corda no pescoço. Eu devo dizimar? Sim, devemos dizimar. Aí tem um princípio da primícia, não é? Esse é o minha primeira atitude, primeiro dever, minha primeira ação quando eu recebo tudo aquilo. E a partir daí,
eu preciso me organizar e ver a questão dos empréstimos. Infelizmente, hoje no Brasil, as famílias é um índice muito alto de endividamento. Isso é uma realidade, não é? As famílias estão vivendo com os orçamentos mais endividados, digamos assim. Mas isso não é um ponto para não ser fiel, não exercer a fidelidade por conta disso, né? Inclusive, até no momento de gratidão e manter a fidelidade e estar com o seu coração disposto a mudar esse quadro que hoje nós estamos vivendo com a ajuda de Deus. Inclusive, Deus ele irá nos ajudar a resolver essas questões todas. Mas agora eu não deveria trocar a minha fidelidade por tentar acelerar esse processo de quitar uma dívida, de sair de um enrosco financeiro, de quitar alguma situação e ser infiel por conta disso. Primeiro, a fidelidade. Não deveríamos negociar a nossa fidelidade. Muito bom. Eu sou fiel. E Deus irá nos ajudar certamente a sair dessas situações e sendo fiel. Claro. Sendo fiel, e Deus irá nos ajudar de um jeito, de uma maneira, a resolver essa questão. Você está respondendo aí, e é justamente a pergunta aqui de um ouvinte lá de Realengo. Ele falou assim: olha, sofri um acidente com o meu carro, tive um prejuízo de R$ 1.700, trabalho com um aplicativo, devo dizimar após quitar esse prejuízo? Acho que deve já dizimar antes, né? Sim, eu falei, entrou o recurso, primeira ação. Exato. Senhor, tá aqui, a 10ª parte daquilo que eu recebi. Fazei prova de mim, né? É porque ali é o reconhecimento. O nosso amigo ouvinte está com a gente. Olha, amigo ouvinte, apesar de ter tido prejuízo, né, material, mas Deus protegeu a sua vida. Você está vivo agora. Sim. Então isso demonstra o cuidado de Deus. E qual é a melhor maneira de reconhecer esse cuidado? Falando: Senhor, apesar do prejuízo material que eu tive, eu quero te honrar, porque poderia ter sido a minha vida, mas o Senhor me protegeu. Sim. E eu estou aqui trazendo como prova da minha fidelidade. Muito bom, gente. Olha, gostei de hoje, hein? Foi muito legal, esclarecedor responder essas perguntas para vocês. Eu só tenho aqui 2 minutos para encerrar. Pastor Carlos Rafael, você que voltou dos Estados Unidos, está com uma bagagem muito grande. Olha, você vai fechar o nosso programa com chave de ouro. Vou te dar esses minutinhos agora para você falar o que a gente precisa dizer para fechar bem o nosso programa. Contigo agora. Muito obrigado, Diógenes. Aos nossos amigos ouvintes, a nossa gratidão por estar aqui na Novo Tempo, acompanhar esse programa que, assim, tem uma temática às vezes espinhosa, né? Porque muitas pessoas não querem compreender ou têm muitas dúvidas. Mas o que eu poderia deixar de maneira bem sucinta para os nossos amigos nunca troque a sua fidelidade a Deus por recurso algum, porque o dinheiro em algum momento vai passar, mas o que vai permanecer é a nossa fidelidade. Eu costumo dizer que fidelidade nós não compramos no açougue, nós não compramos no mercado. Fidelidade você não compra na padaria. Fidelidade é aquilo que você constrói lado a lado com Deus. E não pode ser o dinheiro que vai quebrar isso. Por isso, se por algum motivo você chegou hoje aqui no programa pensando se de fato você precisa ser fiel, saia daqui entendendo que Deus está fazendo um chamado para você. E o convite dele é: filho, confie em mim. Eu estou no controle da sua vida e através da sua fidelidade eu vou abrir as janelas dos céus sobre você, sobre a sua casa, e você vai receber muito e muito das bênçãos que eu tenho preparado para você. Por isso, seja fiel, confie no Senhor, permaneça firme nele e você vai continuar recebendo das bênçãos do Senhor, que vem revestido de muitas coisas: saúde, proteção, cuidado, felicidade. Muito bem, então fecha com oração. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado pelo estudo dessa manhã. Agradecemos porque a Tua palavra, ela nos dá um norte, nos dá a direção, nos dá o caminho. Nós confiamos nela, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos os recursos financeiros e através desses recursos nós queremos ser fiéis ao Senhor. Por favor, Pai, chegue ao coração de cada um dos amigos que estão nos ouvindo agora, que estão na sintonia da Novo Tempo. E se há algum sentimento, Senhor Deus, que esteja agindo de forma contrária ao Teu desejo, ao Teu propósito, que esse sentimento seja afastado do nosso coração e que possamos viver a fidelidade do céu na nossa vida aqui na terra. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Gente, muito legal. Gostei muito. Paulo, muito obrigado, viu? Por aceitar, por estar com a gente. Sua presença foi fundamental para a gente esclarecer esse assunto. Convite, sigo à disposição e muito, muito agradecido por ter a oportunidade de participar aqui com vocês. Aprendi bastante com o estudo de hoje. Espero você, querido ouvinte, que tenha aprendido também, tenha tirado suas dúvidas.
Mas seguimos à disposição para ajudar. Uma outra pergunta que chegar, a gente pode tentar responder também pelo WhatsApp e ajudar. E para que a gente possa crescer nesse assunto, né? Que Deus te abençoe aí. Obrigado, Diógenes, pastor Carlos também. Pastor Carlos, obrigado também. Um abraço, valeu, Diógenes. Um abraço aos nossos ouvintes. E trate de vir semana que vem. Não vá para os Estados Unidos, tá bom? Estou aqui de novo. Gente, muito obrigado. Um grande abraço para vocês todos. Fiquem com Deus. Semana que vem fala sobre ofertas, tá? Você não pode perder, vai ser bênção pura. Tchau. Você ouviu Curso Interativo Prosperidade Plena.